Ela perdeu o interesse e você nem sabe por quê. Um dia estava tudo bem. No outro, ela ficou fria, distante, mais seca, mais evasiva. E você que sempre achou que estava sendo educado, gentil, respeitador, agora está confuso. Se pergunta onde errou. Se pergunta o que fez de errado. A resposta é simples, dolorosa e está bem debaixo do seu nariz. O erro estava naquilo que você dizia. Sim, não foi uma atitude escancarada, uma traição, um vacilo evidente. Foi a sua fala inconsciente, aquela que parece normal, que parece até cuidadosa, mas que, na mente dela, soou como fraqueza, como insegurança, como um pedido de aceitação mal disfarçado. E nesse momento, mesmo que não tenha dito nada ofensivo, você começou a se auto-sabotar. A mulher que vale a pena não escuta só o que você diz. Ela escuta quem você está sendo enquanto fala. E se a sua fala revela medo, carência, necessidade de validação, ela sente. Ela não precisa analisar. O corpo dela percebe e reage. E o que poderia ser atração, vira tédio. O que poderia ser conexão, vira desconforto. E tudo isso começou quando você repetiu aquela frase. De novo, a frase que parece educada, que parece leve, que parece natural, mas que diz para ela: eu não me vejo como homem de valor suficiente, então estou tentando te convencer a gostar de mim, mesmo assim. Você não notou, mas cada vez que dizia: desculpa te incomodar, mas... ou, eu sei que sou meio chato, mas... ou, você deve estar ocupada, né? Estava pedindo permissão para existir. Estava se colocando abaixo dela. Estava dizendo que sua presença é um incômodo, que seu desejo é um erro, que seu interesse é um fardo. E quando você se comunica assim, ela não sente que está diante de um homem firme. Ela sente que está diante de um menino tentando ser aceito. E isso, para o inconsciente feminino, é desastroso. Porque uma mulher pode respeitar a educação, mas só deseja o que ela admira. E admiração não nasce da insegurança que se disfarça de humildade. O que você diz revela como você se enxerga, e você pode estar com a melhor postura do mundo, com a melhor aparência, com o melhor conteúdo, mas se suas palavras escorregam na hora errada, com o tom errado, com a intenção errada, você estará transmitindo fraqueza. E fraqueza, aqui, não é sensibilidade. Fraqueza é ausência de eixo, é ausência de estrutura, é ausência de certeza. A mulher pode até sentir pena, pode até continuar conversando por educação, mas por dentro, ela já está indo embora, porque você está se sabotando com as próprias palavras, está desvalorizando o próprio nome, está dizendo com a voz que você mesmo não acredita no seu valor. E o pior é que tudo isso acontece na tentativa de ser gentil, de ser respeitoso, de mostrar que não é invasivo. Mas o que ela escuta não é gentileza, é insegurança. E a mulher que carrega poder feminino de verdade quer sentir a firmeza masculina em cada palavra. Ela quer sentir que você está ali não pedindo um lugar, mas afirmando sua presença. Que você não está tentando agradar, mas simplesmente sendo quem é, com firmeza, com clareza, com direção. E toda vez que você diminui a própria fala, está ensinando ela a não te ouvir, porque você mesmo já mostrou que o que tem a dizer não é importante. Quantas vezes você disse coisas como: acho que você não vai se interessar por isso, mas... eu sei que talvez não seja tão interessante, mas... ou, sei que tem caras melhores, mas... Cada vez que essas palavras saíram da sua boca, um pedaço da sua força se perdeu, porque ela ouviu o seguinte: eu não me acho suficiente, então já vou me desculpar por existir. E isso é o oposto da atração, é o oposto da virilidade, é o oposto da autoridade emocional que o feminino deseja seguir. Mas existe um motivo mais profundo para você falar assim, e ele não está na superfície. Está enraizado em algo que você carrega há anos, algo que talvez tenha aprendido desde cedo, algo que te ensinou a se comunicar como se fosse pequeno, como se precisasse pedir desculpas o tempo todo, como se sua presença no mundo fosse um erro a ser compensado. E agora, isso se reflete em cada conversa, em cada mensagem, em cada início de interação. Você está tentando ser aceito, mas quem tenta ser aceito nunca lidera, nunca é seguido, nunca é desejado com força, porque o desejo exige presença, e presença não pede permissão. Presença se afirma, mas você pode quebrar isso, e não é mudando a frase,
É mudando a raiz que faz você precisar dizer essa frase. É trocando o "desculpa, eu sei que sou chato" por um silêncio firme que diz "eu estou aqui". E você pode gostar, ou pode perder. É trocando o "não quero incomodar" por um olhar que diz "eu não estou aqui por necessidade, estou aqui por escolha". É trocando o "sei que tem outros melhores" por um gesto que mostra "eu sou quem eu sou". E isso já é suficiente. E quando você faz isso, ela percebe. Não porque você gritou, mas porque você parou de se sabotar. Mas isso só é possível se você entender o que está por trás dessas frases. Por que você as diz? O que elas estão protegendo? Que dor elas escondem? Porque cada frase sabotadora é um sintoma. E quando você cura a origem, a linguagem muda sozinha. E com ela, a forma como ela te olha. Mas existem 4 comportamentos verbais que sabotam você com mais força do que qualquer outro. E se você não identificar e eliminar cada um deles, não importa o que faça, ela sempre vai sentir que você é menor do que realmente é. O primeiro comportamento verbal que sabota a sua energia masculina diante de uma mulher é se desculpar por existir. É quando toda fala vem precedida de um pedido de desculpas que ela nunca exigiu. Você chega e diz: "Desculpa te incomodar, mas... sei que você deve estar ocupada, mas... desculpa qualquer coisa, eu só queria..." E com isso, você começa a conversa já se colocando abaixo dela, já entregando nas entrelinhas que a sua presença ali é invasiva, que o seu desejo é um incômodo, que o que você tem a dizer precisa ser tolerado, não ouvido. E quando a sua fala carrega esse tipo de código oculto, o que ela sente é desconforto, não conexão. A mulher que respeita um homem o faz não porque ele fala muito, mas porque ele fala a partir de um lugar interno que não se dobra. Um lugar onde ele se sente em casa dentro da própria energia, onde ele não pede permissão para existir, onde ele não se desculpa por respirar. E esse tipo de presença é rara, porque a maioria aprendeu ainda menino que para ser aceito precisa ser agradável, que para não ser rejeitado precisa ser pequeno, que para não assustar precisa baixar o tom, o olhar, a intenção. E agora, esse padrão se infiltra em todas as falas. O homem chega, mas chega pedindo desculpas por estar ali. E a mulher sente que não está diante de um líder. Está diante de alguém que espera ser aceito para, só depois, assumir alguma postura. Mas o feminino não deseja isso. Ele deseja presença. Ele deseja clareza. Ele deseja firmeza. Não a firmeza agressiva, que impõe, mas a firmeza silenciosa, que não pede, que só é, que só sustenta. Porque o que realmente atrai não é o excesso de palavras educadas, é a ausência de necessidade de explicação. O homem que não precisa justificar a própria fala, que não introduz toda a frase com um pedido de perdão, que não camufla o desejo com medo de incomodar, se torna referência. E referência é irresistível. A mulher pode dizer que valoriza a gentileza, e isso é verdade. Mas o que faz ela sentir desejo não é o homem que é fofo. É o homem que fala com firmeza sem agressividade, que se comunica com assertividade sem ser invasivo, que entra no ambiente e diz o que precisa ser dito sem se curvar emocionalmente. Porque a linguagem não está só na escolha das palavras, está na intenção com que elas são ditas. E quando a intenção é "me aceite, por favor", a força masculina evapora. E o mais impressionante é que isso costuma vir dos homens mais educados, mais sensíveis, mais cuidadosos. Eles não querem ser invasivos, não querem parecer brutos, não querem incomodar, mas ao tentarem proteger o espaço emocional da mulher, esquecem de proteger o próprio. E nisso, acabam se colocando abaixo. E uma mulher pode até ser gentil com um homem que se coloca assim, mas ela não o deseja. Porque o desejo não nasce do homem que se diminui. O desejo nasce do homem que se ancora. Você pode observar isso em qualquer conversa. O homem que começa a fala com "desculpa te atrapalhar", ou "sei que é estranho, mas..." já começou a perder o terreno. Porque ele não está comunicando um conteúdo. Ele está comunicando uma insegurança velada. E ela não responde à fala, ela responde à energia. E se a energia é de alguém que se ajoelha emocionalmente antes mesmo de ser escutado, ela recua. Pode sorrir, pode continuar a conversa, mas já não sente o mesmo, porque a posição foi invertida, e a inversão sutil do masculino faz o feminino endurecer. Agora, quando você entra com outra energia, tudo muda.
Você olha, espera, observa, e quando decide falar, você apenas fala, sem pedir desculpas, sem justificar, sem enfeitar, sem diminuir a própria presença. Você diz o que precisa ser dito, com calma, com firmeza, com direção. E quando ela sente que você não está buscando aprovação, mas que está apenas sendo quem é, com respeito e solidez, o corpo dela responde, não com palavras, com respiração, com aproximação, com atenção, porque agora ela sente que está diante de alguém que não mendiga escuta, que simplesmente carrega algo que merece ser ouvido. Mas isso exige uma ruptura interna. Exige que você perceba quantas vezes por dia se desculpa sem perceber. Que note quando começa a conversa já com o corpo inclinado, com a voz mais baixa, com a frase mole. Que sinta quando o que está dizendo vem do medo, e não da convicção. Porque cada vez que você faz isso, você está treinando ela a te ver como menos. E se ela começa a te ver assim, não importa o que você diga depois, você já se posicionou como alguém que precisa ser aceito. E quem precisa ser aceito, já perdeu a liderança emocional. Mas existe uma maneira de romper com isso. Comece retirando da sua linguagem verbal e corporal todos os pedidos de desculpas não solicitados. Pare de pedir licença para ser homem. Pare de anunciar o que vai dizer com medo de ser mal interpretado. Apenas sinta, esteja presente e diga, do lugar certo, do centro, sem medo de não ser compreendido, porque o homem que carrega a verdade na fala não teme o silêncio depois dela. Mas o segundo comportamento sabotador é ainda mais traiçoeiro, porque ele vem disfarçado de admiração, e o que parece um elogio pode estar te colocando no lugar de submissão emocional sem que você perceba. O segundo comportamento verbal que sabota você sem que perceba é o elogio envenenado pela inferioridade. É quando você tenta ser gentil, tenta valorizar, tenta impressionar, mas a maneira como diz entrega uma verdade inconsciente. Você não se sente no mesmo nível que ela. Você a coloca num pedestal. Você a venera. Você a exalta de um lugar de submissão emocional. E o que era para ser admiração, vira idolatria. E o problema da idolatria é que ela sempre revela ausência de valor próprio. A mulher não sente que está sendo elogiada. Sente que está sendo colocada acima de alguém que já se declarou pequeno. E isso, para o desejo feminino, é fatal. Não é o elogio em si que a repele, é a energia com que ele é entregue. Quando você diz, você é perfeita demais para mim, você é muito linda, eu nem sei o que está fazendo comigo, nem acredito que estou falando com uma mulher como você. Você não está dizendo que ela é maravilhosa, está dizendo que você não se vê como alguém à altura. E esse tipo de frase quebra completamente o magnetismo, porque a mulher deseja ser admirada sim, mas deseja ser admirada por alguém que ela também admira. E quando percebe que você se posiciona como inferior, como sortudo por estar ali, como pequeno diante dela, algo nela se fecha. A verdadeira atração nasce da troca entre iguais. Ou melhor, entre presenças complementares. O feminino se entrega quando sente firmeza, não submissão. E o elogio que vem com a energia errada destrói a firmeza. Porque carrega medo, carrega dúvida, carrega expectativa de validação. O elogio se torna moeda, uma tentativa disfarçada de comprar a aceitação dela com palavras bonitas. E o feminino percebe, ela pode sorrir, pode agradecer, mas por dentro já perdeu o interesse, porque quem elogia desse lugar não está vendo ela, está tentando ser visto. E quando a mulher sente que o elogio não é genuíno, mas uma estratégia, ela desconecta. Porque o feminino reconhece o elogio maduro, o elogio que vem da contemplação limpa, da presença firme, da linguagem que não se ajoelha, mas reconhece o valor com simplicidade. E esse elogio não tem gritos, não tem exagero, não tem necessidade. Ele vem como um espelho calmo, um gesto leve, um reconhecimento que diz, eu vejo o que você carrega, e eu sei exatamente quem sou enquanto olho para você. Esse tipo de fala encanta, porque mostra que o homem tem profundidade suficiente para observar, sem perder o próprio centro. Mas o homem que comete esse segundo erro não elogia. Ele se entrega verbalmente. Ele entrega o valor dele junto com a frase. Ele diz que ela é demais, e com isso, diz que ele é de menos. Ele diz que ela é incrível, e com isso, confessa que se sente deslocado ao lado dela.
E tudo isso vem disfarçado de romantismo, de educação, de charme. Mas não é charme. É posicionamento emocional abaixo. E o feminino não se inclina para baixo. O feminino se entrega ao que ela sente que pode respeitar, ao que está centrado, ao que não precisa exagerar para ser percebido. Você quer elogiar uma mulher de verdade? Então, pare de dizer que ela é demais para você. Pare de colocar a beleza dela como uma muralha entre vocês. Pare de usar palavras como se estivesse diante de uma deusa inalcançável. Porque a mulher que se sente adorada por alguém que não se valoriza não se sente amada, se sente entediada. Porque o amor só floresce onde existe espelho. E espelho exige igualdade emocional. Você pode reconhecer a beleza dela. Pode valorizar a inteligência, a sensibilidade, a elegância. Mas precisa fazer isso de um lugar onde a sua presença é tão forte quanto a dela. E esse lugar existe quando você não fala com fome, quando você não elogia esperando retorno, quando você não exagera na tentativa de provocar uma reação. O verdadeiro elogio seduz porque vem sem intenção. Vem como um presente, não como um pedido. Ele chega sem precisar chamar atenção. E por isso mesmo, marca, porque é real, porque é limpo, porque é dito de homem para mulher, e não de menino para musa. E o que a mulher deseja não é ser adorada, é ser reconhecida por alguém que ela também gostaria de seguir. Mas se você entrega o elogio com tremor na voz, com os ombros caídos, com o olhar pedindo aprovação, ela vai sorrir por fora, mas por dentro vai te colocar na gaveta dos homens que eu respeito, mas não desejo. E a partir desse momento não importa o que você diga, você já perdeu o campo. Porque se posicionou como alguém que não se vê como escolha. E o homem que não se vê como escolha, nunca é escolhido. Corrigir isso não é parar de elogiar, é aprender a elogiar sem se diminuir. É olhar para ela e ao invés de dizer, você é muito para mim, dizer apenas, você é interessante, e sustentar o silêncio depois. É trocar o nem acredito que estou aqui com você por gosto da sua presença. Simples, direto, sem exagero, sem idolatria, sem necessidade de conquistar nada com isso. Porque o elogio mais forte é o que não implora. Mas o terceiro comportamento sabotador é ainda mais corrosivo. Porque não aparece em elogios. Aparece nas dúvidas disfarçadas de humildade. E esse tipo de fala mata qualquer possibilidade de admiração silenciosa. O terceiro comportamento sabotador acontece quando você não consegue falar com firmeza. Quando cada frase vem com um, eu acho que talvez, não sei se faz sentido, posso estar errado, mas... E tudo isso parece humildade, parece prudência, parece gentileza. Mas o que ela ouve lá no fundo não é equilíbrio, é dúvida. É um homem que está pisando em ovos diante da própria presença, que não tem certeza do que diz, que se antecipa ao julgamento dela com uma camada protetora de insegurança verbal. E quando isso acontece, o efeito é imediato. Ela para de te ouvir com atenção, porque entende que nem você acredita tanto no que está dizendo. Esse tipo de fala te faz pequeno, não porque a ideia é fraca, mas porque a forma de comunicá-la vem cheia de medo. E o medo de estar errado se revela na maneira como você se antecipa, como você coloca o próprio discurso entre parênteses antes mesmo de terminar a frase, como você invalida sua própria opinião para tentar parecer mais flexível. Mas não é flexibilidade, é evasão. É uma tentativa de se proteger da desaprovação, disfarçada de modéstia. E o feminino não responde à evasão. O feminino se entrega à clareza, ao que se afirma, ao que não precisa se esconder no meio das palavras. Toda vez que você diz, não sei se você vai concordar, mas, ou, me desculpa se estiver errado, mas, você está dizendo o seguinte, eu tenho medo do que você vai pensar. E o medo de como ela vai reagir transforma qualquer conversa em um território de validação. Agora não é mais uma troca, é uma tentativa de ser aceito. E isso não é atraente, porque a mulher não quer alguém que diz o que ela quer ouvir. Ela quer alguém que diz o que carrega com verdade, que não gagueja a própria visão de mundo, que não se desculpa por enxergar diferente, que fala com firmeza, mas sem imposição, com clareza, mas sem arrogância, com direção, mas sem autoritarismo. O homem que tem autoridade emocional não tem medo de parecer errado, porque ele não fala para parecer certo. Ele fala porque sente que o que diz é real para ele, e essa integridade é magnética.
Quando a mulher sente que você não está tentando se ajustar para ser aceito, mas que está sendo quem é, mesmo que isso custe desconforto, silêncio, desacordo, ela se entrega, porque sabe que está diante de alguém que não vai se desfigurar para agradar, alguém que não vai moldar cada frase com base no julgamento dela, alguém que pode ser firme sem ser fechado. Mas o homem que comete esse erro está o tempo todo se antecipando. A frase nem começou e ele já pediu desculpas, já se distanciou do que ia dizer, já desfez a própria ideia antes mesmo de sustentá-la. E com isso, ele treina o olhar dela a ver fraqueza onde poderia existir liderança. A mulher escuta o conteúdo, mas sente a energia. E a energia que vem de alguém que fala com dúvida é sempre de insegurança. Mesmo que o assunto seja simples, mesmo que a fala seja cotidiana, mesmo que ele esteja certo, o tom da dúvida apaga qualquer brilho da convicção. Você pode estar falando da sua opinião sobre um filme, sobre o futuro, sobre relacionamentos, sobre valores, não importa. Se o tom da sua fala for de alguém que está pedindo permissão para pensar assim, você já se colocou abaixo. Já ensinou a ela que sua visão de mundo está disponível para ser corrigida a qualquer momento. Já mostrou que a sua confiança é negociável. E confiança negociável é o oposto do que atrai. Porque o feminino precisa sentir que, se tudo ao redor desmoronar, você ainda vai saber quem é. E isso começa na linguagem. Corrigir isso exige coragem. Coragem para falar sem travas, para dizer sem tentar agradar, para sustentar uma frase sem ter que empurrar outra em cima para compensar. Exige que você diga, eu vejo assim, ao invés de, talvez eu esteja vendo errado. Exige que você diga, não concordo, ao invés de, acho que pode ser diferente, né? Exige que você olhe nos olhos e sustente a sua frase como se ela fosse o centro do seu mundo naquele momento. Não por teimosia, mas por inteireza. E quando você começa a falar desse lugar, a mulher responde. Ela se ajeita, ela escuta com mais atenção, ela se silencia, porque sente que está diante de alguém que não precisa da aceitação dela para continuar sendo quem é. E esse tipo de presença é tão raro que se torna inesquecível, porque o homem que não duvida da própria voz, mesmo diante do silêncio, é o homem que guia. E toda mulher forte, intensa e profunda está procurando alguém assim, mesmo que diga o contrário. Mas existe ainda um quarto comportamento sabotador, e esse não aparece na forma da fala, aparece no volume dela. E o excesso de palavras, mesmo bem intencionadas, pode ser o golpe final na sua autoridade emocional. O quarto comportamento sabotador não está no que você diz, está no quanto você fala. É o excesso, é a verborragia, é a tentativa de preencher todos os espaços com explicações, justificativas, reforços, detalhes desnecessários. É o homem que não sabe parar de falar, que sente que precisa se explicar o tempo inteiro, que tenta convencer, que tenta garantir que não foi mal interpretado, que revisita a própria fala como se ela precisasse ser traduzida, defendida, protegida. E tudo isso é percebido pela mulher como uma única coisa: insegurança. Você pode estar certo, pode ter razão, pode ter sido elegante, mas se fala demais, você transmite fraqueza. Porque o homem que fala demais diante de uma mulher está dizendo, com o próprio comportamento, que não confia no impacto do que acabou de dizer, que precisa reforçar, justificar, garantir que aquilo seja aceito. E esse reforço enfraquece tudo. O excesso de explicação afoga a autoridade. Porque quando a palavra é madura, ela não precisa de escolta, ela se sustenta. E o silêncio que vem depois dela é mais forte do que qualquer argumento adicional. A mulher sente isso de imediato. Ela ouve o que você diz e, por um instante, sente que ali existe verdade. Mas quando você começa a repetir, a explicar, a expandir, a reforçar, a presença enfraquece. Porque o homem que tem algo a dizer de verdade, diz uma vez, e depois permanece. Ele não busca amparo na repetição, não se apequena na verborragia. Ele não preenche o silêncio com palavras. Ele respeita o vazio, porque entende que é no silêncio que a mulher absorve, que é na pausa que a tensão se constrói, que é no espaço entre uma frase e outra que ela percebe quem você realmente é. Mas o homem que não suporta o silêncio fala demais. E esse falar demais revela que, por trás da boa intenção, ainda existe medo.
Medo de não ser entendido, medo de não ser aceito, medo de que a mensagem não tenha sido suficiente. E quando esse medo aparece, o respeito desaparece, porque o feminino se abre para o mistério, não para o excesso. A mulher não deseja aquele que tenta se explicar a todo momento. Ela deseja aquele que diz pouco, mas diz com densidade, que fala com a força de quem não precisa completar a frase com adendos. O excesso de fala é, na maioria das vezes, um pedido de segurança. O homem fala demais porque sente que o silêncio é perigoso, que o silêncio pode ser mal interpretado, que o silêncio pode deixá-la desconfortável. Mas é exatamente o homem que aguenta esse desconforto com firmeza que conquista algo raro: a admiração silenciosa. Porque a mulher respeita quem não corre para preencher o espaço, quem aguenta o olhar dela em silêncio, quem não tenta invadir o momento com justificativas, quem apenas existe, com a calma de quem não precisa mais provar nada. Você pode notar isso nos primeiros minutos de conversa. O homem maduro diz pouco, mas quando diz, cada palavra é carregada de intenção. Não existe pressa, não existe agitação, existe direção, existe presença. Já o homem que se sabota, fala como se estivesse tentando vender uma ideia, explica como se estivesse em um tribunal, justifica como se tivesse culpa. E a mulher sente. Ela não responde à fala. Ela responde à ansiedade escondida dentro dela. E se a ansiedade é alta, a tensão cai. E se a tensão cai, o desejo morre. Mas existe algo ainda mais sutil nesse excesso: a quebra da masculinidade silenciosa. Porque o silêncio, quando sustentado com postura, é profundamente masculino. O homem que domina a própria fala, domina também a própria energia. E o homem que domina a própria energia não precisa preencher tudo. Ele sabe que o silêncio é presença, que o olhar é fala, que a pausa é poder. E quando ele fala para marcar, não para convencer. Mas o homem que não aguenta o silêncio fala até o que não precisa. Ele entrega demais. Ele se expõe demais. Ele conta o que não foi perguntado. Ele puxa assunto para manter a atenção dela. E com isso, mata a atenção. Porque o feminino não deseja ser entretido como uma criança. O feminino deseja ser tocado no invisível. E isso acontece mais no que é contido do que no que é entregue. A mulher não precisa que você diga tudo. Ela precisa sentir que você tem muito a dizer, mas escolheu não dizer agora. E essa escolha é irresistível. O segredo aqui é simples. Não diga o que não foi perguntado. Não explique o que não foi questionado. Não acrescente o que não acrescenta. Apenas diga o essencial e sustente. Se ela perguntar, você diz mais. Se ela silenciar, você silencia junto. E nesse silêncio, você se torna inesquecível. Porque o homem que fala pouco, mas fala certo, deixa marcas que 1000 palavras não deixariam. E agora que você viu os 4 comportamentos verbais que sabotam a sua autoridade diante de uma mulher, você começa a entender que a atração não está na força do que se diz, mas na maturidade de quem diz. E é isso que vamos selar na conclusão. Você não precisa de novas frases. Você precisa de nova presença. Porque o que te faz perder o respeito, o desejo e a liderança emocional não são apenas as palavras erradas. São as palavras certas ditas do lugar errado. Você pode dizer tudo com boa intenção, com gentileza, com humildade, mas se por trás do que diz existe um pedido de aceitação, um medo de ser rejeitado, uma tentativa de agradar, então tudo o que sai da sua boca está comprometido. A mulher pode não conseguir explicar, mas ela sente. Ela sente que algo não está firme, que algo em você está pedindo. E quem pede não lidera. Quem mendiga escuta, não provoca silêncio. Quem fala demais tentando ser entendido é sempre esquecido. Você começou pedindo desculpas por existir. Depois entregou elogios que mais pareciam declarações de inferioridade. Em seguida passou a duvidar de tudo o que dizia. E por fim falou tanto que matou a atenção. Tudo isso não foi por mal. Foi por medo. Medo de ser você sem enfeites. Medo de dizer o que pensa sem ter que se proteger. Medo de sustentar o olhar dela sem desviar. E esse medo não precisa ser vencido com mais palavras. Ele precisa ser dissolvido com postura. E postura não é o que você fala. É o espaço interno de onde a fala nasce.
O homem que aprendeu a falar com presença não diz muito, mas tudo o que ele diz é ouvido com mais atenção, porque vem com densidade, porque vem de um lugar que não pede, vem de um lugar que não se dobra. Ele não diz desculpa te incomodar, ele diz tenho algo para te falar, e sustenta o silêncio depois. Ele não diz você é perfeita demais para mim, ele diz você é interessante, e mantém o olhar. Ele não diz posso estar errado, mas ele diz eu vejo assim, e não tenta convencer. Ele não fala sem parar para preencher o tempo. Ele fala pouco, mas habita o espaço entre uma frase e outra. E o que isso causa nela? Segurança, desejo, adoração. Porque o que a mulher procura, mesmo sem saber, é alguém que a contenha emocionalmente. Alguém que, com poucas palavras, diga muito. Alguém que não precise se explicar para ser respeitado. Alguém que não fique justificando a própria existência. Alguém que com um olhar e uma frase curta diga, eu estou aqui, e se você quiser, ótimo. Se não quiser, siga em paz. Porque o meu valor não depende da sua aceitação. Esse homem é raro, porque ele não aprendeu a falar para ser amado. Aprendeu a calar para ser lido. A usar a palavra como flecha, não como desculpa. A entrar no campo emocional feminino, não com promessas, mas com silêncio estruturado. E o silêncio estruturado é o espaço mais masculino que existe, porque é ali que o valor real se revela. E quando a mulher sente isso, ela muda. O olhar muda, a fala muda, a postura muda. Porque agora ela não está diante de mais um que quer ser aceito. Ela está diante de um que já se aceitou. Então pare de se sabotar com frases que entregam seu medo. Pare de enfeitar o que deveria ser direto. Pare de pedir licença para ser homem e comece a falar como quem sabe, como quem está, como quem carrega algo que não precisa ser provado nem defendido, apenas expresso. Porque esse tipo de fala é tão raro que quando acontece, ela não esquece, mesmo que nunca diga, mesmo que nunca confesse. O corpo dela vai lembrar, e quando o corpo dela lembra, você já venceu, sem ter dito quase nada.